que agora o assunto é sério. O assunto é cera de ouvido. Você passa haste flexível nos seus ouvidos todos os dias? Tá pensando que tá fazendo certo? Vamos descobrir. Olá, doutora Roberta. Muito prazer te conhecer. Linda, né? Belíssima. Toda no marrom, maravilhosa. Estamos combinando também, A gente já tá no tom da pauta. Estamos no mood. Olha só, estamos no mood da pauta e o negócio é o seguinte, a doutora aqui é otorrino. Eu perguntei pra ela, eu preciso falar otorrino, laringologista? Ela falou assim, não, eu sou só otorrino e tá tudo certo. E bora lá, que funciona também. Conta, doutora. Bom, hoje a gente então vai falar um pouquinho da cera no ouvido e o que ela repercute para nossa saúde e o que fazer para ter o cuidado dessa cera no ouvido e suas repercussões realmente em relação à obstrução do conduto auditivo, de alteração de perda auditiva, o que ela pode fazer de ruim. Mas ela não é ruim, ela é uma coisa boa e ela precisa estar ali para nos trazer coisas positivas. Ela é como se fosse uma defesa? Ela é uma defesa, ela então vai trazer a proteção, a umidificação e tem até um efeito antibacteriano. Então ela tem uma função múltipla e que ela precisa estar lá na nossa orelha para nos proteger. Olha aí, viu, pai? Você tá assistindo? Presta atenção, hein? Presta atenção, vamos lá. Então, bom, primeiro passo, quando que a gente começa a sentir que a cera já tá incomodando ali a gente? Tem duas questões que às vezes estão envolvidas com a cera. Tem gente que se incomoda com o aspecto da cera realmente saindo na orelha. Sim. Então, é normal que a cera saia pelo conduto auditivo. A gente tem um mecanismo na orelha natural de expulsar a cera de ouvido. Ela sai tanto pela movimentação da nossa mandíbula, como pelo crescimento epitelial. Da mesma forma que a gente descama a pele do corpo, a gente descama também a pele do ouvido. E nessa descamação, junto com os nossos movimentos, a cera ela é eliminada. Tanto que tem gente que diz, nossa, eu acordei com um pedacinho de cera no meu travesseiro. Caramba! E isso acontece, a cera pode sair naturalmente e tá tudo bem, e é normal. Às vezes a gente está tomando banho e também vai fazendo aquela higiene com a água do chuveiro dentro do nosso conduto e saindo. O que não é normal é a gente enfiar coisas dentro de um orifício, que é o conduto auditivo, e acabar fazendo com que a gente empurre esse excesso de cera que está querendo sair da nossa orelha ou que está ali para alguma função. Você entendeu? Porque às vezes o efeito pode ser exatamente o contrário, porque você vai estar ali com a haste flexível lá, limpando ali o seu ouvido. E no lugar de limpar, você está empurrando o que naturalmente o seu corpo quer e precisa expulsar. É isso, doutora? Exatamente, exatamente. É normal a gente ter a cera no ouvido e a gente precisa dela ali. Quando a gente fala da cera, a gente pensa em corpo estranho, um bichinho. Então, às vezes, a gente tem os pelinhos e junto com a cera, que inclusive nos ajudam a que não entre bicho dentro da nossa orelha. O corpo estranho ou qualquer coisa que está ali é para não entrar. Por quê? A gente precisa dela para proteger o nosso tímpano. O nosso tímpano é uma estrutura que está ali associada absolutamente à nossa audição. E ele precisa estar íntegro porque nas partes de trás do nosso tímpano vai logo lá no fundão entrar, deixa eu achar aqui, entra lá a parte interna, que tem nervos, que vão ter alguns buraquinhos que vão estar perto das nossas meninges, de alterações vasculares. Então tem bastante coisa relacionada na parte de trás do nosso tímpano que tem que estar protegido. Então, querendo ou não, a cera nos ajuda a proteger também o nosso tímpano, que é a primeira porta para o nosso ouvido médio e ouvido interno. Muito bom. Então já desmistificamos aqui a cera, ela é nossa amiga, combinado? Então, ponto número 1. Porém, existe um ponto em que ela incomoda a ponto de tapar a nossa audição. Exatamente. Tá? Então, quando é o momento em que a gente fala assim, não, agora a coisa complicou, não estou ouvindo direito, eu percebo que o meu ouvido de cá tá mais entupido que o ouvido de lá e por aí vai. Isso aconteceu com meu marido em casa já. Ele fala assim, nossa, não estou ouvindo nada desse lado. A gente fica com uma cera impactada, uma rolha de cera que a gente chama. E realmente, tem pacientes que por uma alteração anatômica, ou porque usam os hastes, ou por fone de ouvido. Olha aí! Então a gente tem coisas que a gente acaba colocando no nosso conduto auditivo que fazem com que, de novo, eu faça uma compactação. Eu aperto aquela cera e ela vai formando uma bola, uma massinha, exatamente. É uma massa
E às vezes eu falo, e ela fica tão seca que até parece um caroço, às vezes de uma azeitona, de tão dura que ela fica. E o uso do cotonete, muitas vezes, ele também ajuda a secar ainda mais a cera. Então a gente coloca o algodão lá dentro, passa o algodão achando que está fazendo uma coisa ótima, não só está empurrando, como está secando um pouco daquela cera que é úmida. E sabe outra que questão? ajuda a piorar. Tem algumas hastes flexíveis que quando nós utilizamos, esse algodãozinho, ele tende a sair. Já aconteceu isso, né? De você lá, essa haste aqui é boa, hein, gente? Ó, de sair inteiro. Exato. Né? Mas, ó, imagina se ficar um tufinho desse lá dentro. E tem várias pessoas que acabam vindo no consultório com a sensação do algodão, de alguma coisa na orelha e que com a cera ele fica realmente um grande corpo estranho e é difícil de remover. Inclusive pacientes que precisam até para o centro cirúrgico para serem removidos. Porque junto com essa formação epitelial do conduto auditivo, ele vai descamando e vai formando realmente camadinhas junto com essa cera e com esse corpo estranho, que às vezes pode ser um algodão, e ficam lá impactados e duros, envoltos na pele do conduto auditivo. Além do que esse próprio algodão, quando fica dentro da orelha, não vá tentar ficar puxando com pinça. Pelo amor de Deus! Cada pessoa tem uma anatomia de conduto e quando a gente enfia alguma coisa dura como uma pinça, você pode estar machucando. O sangramento ou o machucado dessa região vai fazer com que as bactérias que estavam ali tranquilas ou que eventualmente estão fora entrem, contaminem e causem uma otite externa. Então a gente acaba complicando. Como muitos aparelhinhos que às vezes as pessoas compram ou querem usar, acabam fazendo uma otite externa, ou trauma, ou sangramento, ou até mesmo uma perfuração timpânica, que é um dos grandes riscos dessas hastes flexíveis, a perfuração timpânica. Vamos então para entender e ilustrar de forma melhor. A gente tem um vídeo da forma errada de como limpar o ouvido. Olha lá. Conta, doutora. Então, aí a pessoa está empurrando. Exatamente. A gente está vendo jogando lá para trás, a cera entrando no fundo do ouvido. A gente vê nesse vídeo a ilustração bem clara da parte amarela, que tem a cartilagem, e daquela parte toda cheia de orifícios, que é a parte óssea. A cera é produzida nessa parte cartilaginosa da orelha, a parte externa. Lá juntinho do tímpano, geralmente a gente não tem a produção da cera. E aí a cera tá ali, ó, quietinha nessa parte cartilaginosa, a gente enfia o cotonete, que é onde a gente consegue ter mais acesso ao cotonete, e acaba levando lá pro fundo, empurrando e grudando no nosso tímpano. Além de trazer mais dor e mais desconforto na hora da remoção, isso transforma numa porta realmente que oclui a vibração do nosso tímpano ou a entrada da onda sonora. E, consequentemente, a gente tem a perda auditiva, sensação de zumbido, sensação de ouvido abafado, eventualmente dor ao abrir e fechar a boca, porque a cera fica tão dura que rígida. Nessa mobilidade da mandíbula a gente tem dor. Então, isso vai fazer várias coisas. Você entendeu? Aí, às vezes, você começa a sentir tudo isso e vai achando que já são outras questões. Glau, a gente tem aí o vídeo da forma certa de limpar? Então, pode pôr na tela que agora vamos aprender. Vamos ver, então, lá o jeito certinho, doutora. Bom, a gente tem uma máxima na otorrino que fala que a gente tem que limpar a orelha com o cotovelo. Vocês já tentaram? Não dá. Não dá. É impossível. Então a gente não limpa a orelha com nada em princípio. A gente deixa a orelha quietinha. Tá. Mas tem gente que realmente tem aquela formação de cera que fica pra fora, que é desagradável, que fica feio. Às vezes até solta um odor. Pode ser também, porque a cera tem que ter cheiro ruim para nos proteger. E essa é uma das funções da cera. Aí. Ter esse cheiro característico do cerumen, igual o suor, para a gente fazer com que o corpo estranho não entre, com o bichinho não chegue perto. Olha então só. ela tem esse cheiro para nos proteger. E aí a gente vai pegar o cotonete e vai limpar só na área de fora. A gente limpa todo o pavilhão auricular. A gente pode usar nas dobrinhas da orelha, que às vezes ficam com resíduos da poluição, da maquiagem, do sabonete. Shampoo, então a gente, exatamente, a gente vai limpar na região do conduto auditivo, do pavilhão e aqui só na entradinha. Jamais entrar lá para dentro, porque a gente pode estar colocando em risco
o nosso tímpano e fazendo o processo de impactação dessa cera, Agora, rolha de cera. Eu tenho uma dúvida pessoal, antes da gente chamar a perguntinha do público, que eu sei que tem. Às vezes, quando eu vou, por exemplo, ao cabeleireiro, né, que vem ali aquela espuma toda, tal, no dia seguinte eu fico com uma coceirinha. E aí, o que eu tenho que fazer? Qual é o melhor? Sabe assim, a vontade de pegar a haste flexível, levantar e fazer... A gente geralmente vai fazer o movimento com a mão mais adequado, é o movimento com a mão, com o dedo, e no máximo a gente pega um lencinho, ou uma gaze, ou uma pontinha de algodão sozinho e vai limpar com a pontinha da toalha ou do lenço umedecido ou desse papel higiênico. Existem então, lenços umedecidos hoje no mercado que são com sorinho. Exatamente. Né, que é para limpar, limpar o nariz e tal. exatamente. Então, já tem isso hoje, é super fácil de encontrar nas farmácias. Então, se você quer começar a eliminar o uso da haste flexível, esse pode ser um bom passo, né? E sabe que é incrível? Quanto mais a gente usa a haste, mais a gente quer usar. Porque ela vai exatamente ressecando, tirando a cera que está ali, que nos dá uma hidratação e vai fazendo coceira. Então, vamos colocar um exemplo da pele. A pele hidratada, quando a gente tem uma pele hidratada, ela fica mais confortável. A pele, quando fica ressecada, ela gera desconforto, ela gera irritabilidade, gera mais coceira, tem mais risco de inflamar, porque ela fica ressecada com fissuras. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso. A orelha tem que ficar úmida com a cera, não é com água, é com a cera, para nos proteger. Até no salão, quando entra o sabonete, a cera vai fazer aquela camada de proteção na nossa orelha, também nos protegendo. Que vai ajudar. Bom, Glau, temos perguntinha, certo? Vamos colocar então na tela, perguntinha, vamos ver a Renata. Renata, um beijo para você, obrigada pela sua participação. A descamação excessiva forma mais cera no ouvido? Então, a cera é um produto de glândulas de fazer o suor, glândulas de fazer o cerúmen e glândulas sebáceas. São 3 tipos de glândulas que a gente tem. E junto com a formação desse conteúdo formado por essas glândulas, a gente tem também a descamação do epitélio. Então, sim, quando a gente tem mais descamação, a gente tem um tipo e um componente de cera diferente. Alguns pacientes têm uma descamação epitelial além do normal, que são aqueles pacientes que a gente chama, que fazem uma dermatite. A mesma coisa que tem, às vezes, a dermatite do cotovelo, uma psoríase, a dermatite do couro cabeludo, que é conhecida como a caspa. Então, alguns pacientes fazem descamação epitelial mais excessiva e podem ter muita alteração e essas dermatites no conduto auditivo. E aí, às vezes, ficam aquelas casquinhas de pele mesmo descascando na orelha e a gente tem tratamento, a gente tenta fazer um acompanhamento bem próximo desse paciente. Alguns pacientes realmente não é uma doença que é curável, mas ela é absolutamente controlável e a gente precisa cuidar. E esses pacientes muitas vezes ficam dependentes do uso da haste e acabam se machucando muito mais. Exatamente. Bom, temos mais perguntinha, né, Glau? Vamos colocar? Eu adoro quando vocês participam, porque aí fica mais rico, né? Luana, um beijo pra você. De quanto em quanto tempo é normal ir ao médico fazer a limpeza nos ouvidos? Luana, essa era a minha próxima dúvida, mulher. Arrasou. Conta. Não precisa ir no médico e no otorrino para fazer a limpeza do ouvido. De maneira geral, o ouvido é autolimpante e ele funciona e a gente não precisa ir no otorrino para limpar, exceto que a gente começa a sentir alguma coisa relacionada na orelha que pode pensar que é uma impactação de cera. Ou a cera demais ocluindo o ouvido, perdendo a audição, zumbido, coceira, sensação de alguma coisa na orelha, e estalos, que às vezes a cera molhada faz aqueles barulhinhos dentro da orelha. Aí é o motivo para se ir procurar um atendimento médico e ver o que está tendo para remover ou não. Mas, de maneira geral, a gente não tem tempo específico. O que eu oriento geralmente para os pacientes? Se você vai viajar para algum lugar muito distante, com pouca assistência médica, no período que você está no seu período de férias, às vezes vale no otorrino. Por quê? Porque se tem uma cera grande, se você é um acumulador de cera, vai ter um banho de mar, vai umedecer aquela cera, vai fazer a massinha de modelar lá dentro do ouvido, tapar, e aí você vai ficar surdo nessas férias. Então eu brinco para os meus pacientes que a gente faz a profilaxia das férias tranquilas em relação ao ouvido. Vai no otorrino antes das férias,
dá uma olhadinha, se tiver um excesso, vai tirar, mas é isso. O resto a gente não faz. A Glau falou agora uma coisa que é verdade. Nessa época do ano, a gente vê muitas crises respiratórias, não é mesmo? Muitas pessoas gripadas, resfriadas. Isso entope ali o ouvido, né? Isso tem alguma interferência com a cera ou é secreção mesmo e aí é outra história? É outro tipo de alteração. A gente pode ter o acúmulo da secreção da gripe ou de outras coisas dentro da orelha média, que é a parte de trás do tímpano. E, claro, às vezes a gente vai ter a cera que também pode se somar. Mas o resfriado, a otite, vai dar problema na parte de dentro do ouvido. Não tem relação com a parte externa, que é a cera, exceto que a gente faça uma otite externa, que aí às vezes vai ter secreção saindo da orelha, mas é uma coisa de uma infecção dessa pele daqui e não daqui. Aí é outra coisa. A gente tem 3 tipos de otite, basicamente otite externa, a otite média aguda e uma otite média crônica. E aí depende da visita no otorrino para tentar identificar o que está acontecendo e os tratamentos específicos para cada tipo de otite. Perfeito. Temos mais perguntinha, doutora. Bora responder? Então pode colocar na tela. Vamos lá, Silvana. Um beijo para você, Silvana. Uma semana linda para você. Zumbido no ouvido pode ser cera acumulada? Quem não, né? Eu tenho um zumbido que me acompanha aí para sempre. Pode ser. Exatamente por isso. Porque às vezes a gente fica com tanta cera na orelha que ela tapa. E esse tapado dessa região do conduto auditivo pode ou tapar a própria passagem da onda sonora, para a gente ter a parte da audição, como dar a sensação de ouvido abafado, e isso pode dar o zumbido, e às vezes até a questão da pressão lá no fundo do tímpano. Então a gente tem várias coisas que podem dar a sensação de um ruído estranho, que é caracterizado como zumbido. Nossa, olha, tem mais perguntinhas, então vamos colocar na tela, que dá tempo, né, Glau? Vamos lá. Olha, Carmelita, um beijo pra você, Carmelita. Meu filho, desde pequeno, tem excesso de cera. Já fez lavagem e audiometria. Isso melhora conforme ele for crescendo? Hoje ele tem 17 anos, um homem praticamente, né, Carmelita? Então, o acúmulo de cera está relacionado a essas questões, a quantidade de secreção que a gente produz. E daí que tem gente que tem muito suor e tem gente que tem pouco suor. E é a mesma coisa da glândula da cera. Tá. Tem gente que produz mais cera, tem gente que produz menos cera. Isso é um fator individual. Pele oleosa. Então, são tudo formações glandulares. Associado à variação anatômica. Tem gente que tem essa porção do conduto muito pequena. Então, a sua anatomia é tão estreita que esse poder de autolimpeza acaba ficando realmente muito difícil. E aí são os pacientes que acumulam cera e que muitas vezes tem que sim ficar fazendo remoções com mais frequência. Então, talvez ele tenha uma anatomia estreita, uma formação desse ouvido que não tende a ser para baixo também, que é também essa variação anatômica, e aí ele pode acabar tendo acúmulo. Mas, de maneira geral, existem faixas etárias que acumulam mais cera também pela produção de cerume. Então, puberdade, dependendo da infância, pacientes idosos. Então, a gente tem classificação de sexo, idade e a parte das raças, que também podem estar relacionadas às produções de cera ou não. Estilo de vida, alimentação, hábitos saudáveis, questão de água, essas coisas, tem alguma interferência? De maneira geral, hidratação. A gente precisa estar bem hidratado também, porque a glândula é uma produção de conteúdo líquido. Mas, de maneira geral, obesos às vezes produzem mais cera também, por ter mais ácido graxo. A cera é um componente lipídico. Então, a gente tem algumas coisas que podem estar relacionadas. Glau, dá tempo de mais uma pergunta? Bora então colocar mais uma perguntinha. Um beijo, Vera, pra você. Obrigada pela sua participação. O que fazer quando a cera está parada e não sai? Quando eu abaixo a cabeça, faz um barulho. E aí? Então, ela pode ter ou entrado água atrás dessa orelha, e é um fator de risco para otite externa, ou tá só com a cera, que é essa cera mais melequenta, que acaba tapando e fazendo barulho de lama, né? De pisar em poças de lama. E aí acaba tendo essa sensação. Consultar um otorrino. Precisando nos visitar pra gente fazer a remoção de cera. Bom, é isso, né? O segredo do sucesso é, se você estiver aí achando qualquer coisa, tá diferente, tô com o ouvido entupido, consulta o otorrino. Vamos para uma última, Glau? Dá mais uma última? Só mais uma minha? Que eu adoro quando todo mundo participa. Olha aí, ó. Maria Estela, um beijo pra você. O uso de protetor auricular de silicone pra dormir pode afetar essas partes do ouvido? Protetor, fones... Pode, são exatamente. Qualquer coisa que entra dentro, pensa que é uma tampa. E ela pode empurrar e fazer com que a cera fique acumulada mais frequentemente na orelha.
Então, protetor auricular para o marido que ronca ou para o barulho da rua, pode prejudicar, sim. Vamos tratar o ronco então, né, doutora? Bom, é isso. Para mais dicas da doutora, gente, @doutora Roberta Pila, lá tem tudo isso e muito mais sobre o mundo da otorrinolaringologia, Isso, certo, Fê? doutora? Muito obrigada pela sua Obrigada, participação. querida.